Fala pessoal, tudo bem? Estamos agora então retomando o nosso curso de contratos e agora, a partir dessa aula, nós vamos começar um tema novo, tá? Tópico 4 do nosso curso é o tópico referente à formação dos contratos. Bom, como basicamente tudo na vida, né? Os contratos, eles nascem, perduram no tempo, ou seja, produzem os seus efeitos durante uma determinada quantidade de tempo, e depois são extintos, né? Morrem. Esse tópico que nós vamos começar agora, da formação dos contratos, é exatamente o tópico referente ao nascimento de um contrato. Como que um contrato nasce, né? De que forma ele nasce? E quais são as fases que o nascimento ou a formação desse contrato pode passar? Então, vou começar aqui o nosso compartilhamento da tela. Tá aqui. Então, tópico 4, formação dos contratos. Eu quero fazer com vocês rapidamente uma introdução acerca do tema, tá? Doutrinariamente, nós temos que existem 4 fases na formação de um contrato, tudo bem? Então, quando um contrato está se formando, eu posso identificar 4 fases na formação de um contrato. Essas fases são a fase de negociações preliminares, a fase de proposta, a fase do contrato preliminar e, por fim, a fase do contrato definitivo. Então, a doutrina civilista, ela mostra para a gente a existência dessas 4 fases: negociações preliminares, proposta, contrato preliminar e contrato definitivo, tá? É importante, né, visualizar essas 4 fases pelo seguinte: quando um contrato ele começa a se formar, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prestar atenção com os efeitos que esse contrato começa a produzir. E aí o que acontece? Os efeitos jurídicos na formação dos contratos são crescentes. São crescentes. Então o que acontece? Voltando para cá. Os efeitos são crescentes neste sentido. Então, eu começo nas negociações preliminares, depois eu vou para a fase de proposta, depois para a fase de contrato preliminar e, por fim, eu chego no contrato definitivo. E conforme eu vou passando por essas 4 fases, os efeitos jurídicos vão aumentando. Por isso que a doutrina fala que esses efeitos jurídicos eles são crescentes. Então, quando eu tenho a fase de negociação, eu não tenho força vinculante. Os efeitos jurídicos são mínimos, são muito pequenos. Não há força vinculante, não há força obrigatória quando eu ainda estou falando de negociação. Porém, quando eu começo na fase de proposta, os efeitos jurídicos já começam a se tornar mais expressivos. De modo que na fase de proposta surge uma força vinculante, como nós vamos estudar daqui a pouco. E aí, esses efeitos jurídicos vão crescendo, vão ficando mais fortes, até chegar na fase de contrato definitivo, onde, efetivamente, todos os efeitos jurídicos daquele contrato efetivamente são produzidos. Então, ele começa bem fraquinho nas negociações preliminares e vai aumentando conforme eu vou avançando nas fases do contrato, tá bom? Agora, uma última observação. Professor, então todo contrato necessariamente precisa passar por essas 4 fases? Resposta: não. Essas 4 fases, elas podem ocorrer num determinado contrato, mas elas não são obrigatórias. Eu não preciso necessariamente passar por todas essas fases quando eu vou fazer um contrato. De modo que é possível, por exemplo, as partes irem direto para o contrato definitivo, sem passar pelas fases anteriores. Não há nenhum problema nisso, tá? É que, repito, quando um contrato vai se formar,
A doutrina civilista visualiza a possibilidade desse contrato passar por 4 fases distintas, ok? E aí, até chegar na fase do contrato definitivo. Mas, repito, não há necessidade do contrato passar por todas elas, tá? Se eu quiser celebrar um contrato e já ir direto para a celebração do contrato definitivo, sem problema nenhum, tá? Bom, feita essa introdução, a gente começa a falar sobre a fase de negociações preliminares, tá? A primeira fase, efetivamente, tá? Então, primeira fase da formação dos contratos. Essa fase também é chamada de fase de pontuação, tá? Que é um nome muito utilizado, principalmente em provas, concursos. E aí você tem que sempre ter cuidado com a questão da nomenclatura, para você não se deparar com um determinado sinônimo, né? E se confundir. Quando o teu examinador ele falar sobre fase de pontuação, ele está se referindo à fase de negociações preliminares, tá bom? Nessa fase, o que as partes vão fazer? Elas vão conversar. Elas apenas vão conversar. Elas vão debater previamente sobre um contrato preliminar ou sobre um contrato definitivo. Elas vão tratar, elas vão realizar tratativas a respeito de um contrato preliminar ou de um contrato definitivo que eventualmente no futuro pode vir a surgir. Percebeu? Essa fase de negociações preliminares ou de pontuação, ela não é prevista pelo Código Civil, tá? Então, ela não está prevista no Código, ok? Ela acabou sendo uma construção da doutrina, mas, professor, qual é o artigo do Código Civil que trata sobre a fase de pontuação? Resposta, nenhum. Não há previsão no Código dessa fase, tá? Então, repito, nesta fase, a força vinculante não existe, os efeitos jurídicos são muito fracos, são muito poucos, porque as partes estão apenas conversando. Elas estão apenas debatendo sobre, talvez, no futuro, celebrar um contrato preliminar ou definitivo. Ok? Geralmente os livros, né, como é que eles exemplificam essa fase de pontuação? Através da chamada carta de intenções. Carta de intenções. Então, se na tua prova aparecer uma determinada questão falando sobre carta de intenções, o teu examinador está perguntando sobre a fase de pontuação. Ou, para aqueles mais clássicos, né, aqueles mais antigos, seria o tal acordo de cavalheiros, tá? Onde as partes, repito, estão apenas conversando, estão apenas debatendo sobre, né, a possibilidade de, no futuro, vir a celebrar um contrato, tá? Então, como eu saliento aqui, ó, neste momento da formação, as partes estão apenas conversando a respeito da vontade em celebrar um contrato futuro, que pode ser que nem venha a existir, tá? Bom, o ponto central está aqui. Essa fase, esse debate prévio, não vincula as partes. E o que eu quero dizer com não vincula as partes? Significa dizer que enquanto eu estiver na fase de pontuação, eu não sou obrigado a celebrar o contrato, tá? Não há força vinculante. As partes estão conversando e nenhuma delas está se comprometendo a celebrar o contrato. Professor, aqui já existe proposta? Aqui você até começa a cogitar de uma proposta. Mas a fase de proposta é a fase que vem na sequência, que a gente vai trabalhar na sequência. Aqui é uma ideia, é como se nós estivéssemos ainda no plano da ideia. E por conta disso, a professora Maria Helena Diniz, no seu entendimento, ela fala que não há responsabilidade civil contratual nesse momento. Não há que se falar em responsabilidade civil contratual nesse momento da formação.
tá? O que acontece é o seguinte, o professor Flávio Tartucci, ele já vem com uma ideia um pouco diferente. Ele fala, tudo bem, essa fase, de fato, não vincula as partes, tá? Mas essa fase não vincula as partes, não obriga as partes em relação à celebração de um contrato definitivo. Então, quando o Flávio Tartucci fala que aqui neste momento, nessa fase, as partes não estão vinculadas, ele está dizendo o seguinte, aqui nessa fase, as partes não estão obrigadas a celebrar um contrato definitivo. Tudo bem? Porém, é possível a responsabilização contratual, sim. Essa é a posição do Flávio Tartucci. E aí o que acontece? Ele entende que, embora essa fase de pontuação não vincule, a responsabilização contratual pode ocorrer nesse momento se houver violação da boa-fé objetiva, princípio que a gente já tratou anteriormente aqui no curso. Então, se neste momento da formação dos contratos, a parte agir desrespeitando a boa-fé objetiva, para Flávio Tartucci, poderá haver responsabilidade, sim, mesmo as partes não estando obrigadas à celebração de um contrato definitivo. E nesse mesmo posicionamento, nessa mesma linha de raciocínio, os professores Rodolfo Pamplona e Pablo Stolze dizem assim, que mesmo não havendo, e essa parte eu achei muito boa, por isso que eu transcrevi, mesmo não havendo direito subjetivo de contratar, esse é a grande sacada dos dois aqui, de forma extremamente didática. Nessa fase, não há direito subjetivo de contratar, tá? De fato. Porém, eventuais danos decorrentes dessa fase devem ser indenizados, sim. Então, não há direito subjetivo de contratar ainda, mas eventuais danos decorrentes dessa fase devem ser indenizados, sim. Por quê? Porque o princípio da boa-fé objetiva tem que estar presente em todas as fases do contrato, inclusive na pré-contratual, como nós já estudamos em aulas anteriores. Então, não confunda. Neste momento, as partes ainda não estão obrigadas a celebrar um contrato definitivo. Perfeito, isso não se discute. Porém, se neste momento alguma das partes agir em violação à boa-fé objetiva e causar um dano à outra parte, essa parte que violou a boa-fé e que causou o dano deverá sim ser responsabilizada. O que é um posicionamento, me parece, bastante fundamentado, bastante ponderado, porque, como nós já vimos de forma bastante detalhada, a boa-fé objetiva tem que estar presente antes, durante e depois da celebração do contrato. Então, existe sim a necessidade de se respeitar e observar a boa-fé objetiva, mesmo eu estando ainda em fase pré-contratual. Tudo bem? Então, pessoal, com isso, a gente encerra esse vídeo por aqui e fizemos uma introdução a respeito do assunto, vimos as 4 fases na formação dos contratos, vimos que os efeitos jurídicos são crescentes e já aproveitamos e estudamos a fase de negociações preliminares, ou também chamada fase de pontuação, tá bom? Esse vídeo nós paramos por aqui, eu vou interromper o compartilhamento e no nosso próximo vídeo nós vamos dar sequência ao estudo da formação dos contratos, estudando a próxima fase que nós temos aí, segundo a doutrina civilista, tá bom? Agradeço novamente pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que você esteja gostando aí do nosso curso. Qualquer dúvida, me procura lá no Instagram, manda para mim um direct, professor Sérgio Alfieri, vou te responder com o maior prazer. E
para me ajudar aí a crescer, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo para ajudar a gente a continuar crescendo, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.